Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula da plataforma Reconstruindo a História, hoje sob o tema Revolução Industrial Inglesa, ok? Vamos aí para o nosso primeiro contexto textual, a nossa apresentação. Revolução Inglesa, Revolução Industrial Inglesa, ok? Vamos lá. A industrialização da Inglaterra. A Revolução Inglesa do século XVII transformaram o regime de governo da Inglaterra com a monarquia parlamentar constitucional. O poder de governar o reino passou efetivamente das mãos do rei para as mãos do parlamento. Na segunda metade do século XVIII, houve uma segunda transformação com resultados mais profundos e globais que os das revoluções inglesas. Fábricas começaram a surgir, novas tecnologias apareceram. Por fim, no final do século, a paisagem da Inglaterra havia se transformado. As cidades, até então apenas centros comerciais, também se tornaram núcleos fabris, com grande população operária. As condições criadas na Inglaterra do século XVI e século XVII explicam o pioneirismo inglês na industrialização. Os proprietários rurais, os comerciantes e os donos de manufaturas passaram a participar ativamente da condução dos negócios do reino por meio de atuação do parlamento. O Banco da Inglaterra, fundado em 1694, por exemplo, financiava o comércio marítimo e as manufaturas do reino. Portos, estradas e canais de navegação foram construídos para facilitar o transporte de matérias-primas e de mercadorias, cuja produção também era parcialmente absorvida pelo mercado interno. Outro fator importante para o desenvolvimento econômico inglês foi o fortalecimento da marinha, que já vinha crescendo com a ajuda da coroa desde o início do século XVI. A venda de produtos manufaturados para territórios distantes, sobretudo para as colônias inglesas na América e na Ásia, tornou-se uma das fontes de riqueza do reino. A dominação inglesa no comércio internacional também incluía sua participação no tráfico negreiro e em ações de pirataria no Caribe e nas costas da África e da Ásia. Pois bem, voltando aqui para o professor Vanderlei, o que nós colocamos aqui é que a Inglaterra, nesse processo, né, de revolução industrial, ela se torna uma nação de grande poder econômico, né? Ela começa a crescer esse poder econômico a partir do século XVI, isso devido à sua frota naval, tá? Século XVI, 1500, né? Século XVII, 1600, começa um entrave aí, né? Na Europa, sobre a dominação de colônias ultramarinas, e a Inglaterra estabelece esse crescimento gradual, tá? Isso vai ter consequências mais adiante, que a gente vai ver, e ao mesmo tempo ela começa a se industrializar, né? Ela retira, né, politicamente o poder dos monarcas, né? Ela descentraliza das mãos do monarca e coloca esse poder no parlamento. O parlamento formado pela elite inglesa, né? Grandes proprietários de terra, comerciantes com grande poder financeiro e os proprietários das manufaturas existentes até o momento. A ideia é fazer com que o Estado, tá, dê condições, né, do desenvolvimento desses fatores mencionados, tá? Desses fatores, desses segmentos mencionados, tá bom? Vamos voltar aí para a nossa apresentação. Recursos naturais. O aumento da demanda por tecidos no mercado internacional provocou mudanças também nos campos ingleses. Na agricultura, novas técnicas de cultivo, como o rodízio trienal de culturas, possibilitaram o aumento da produção de alimentos e de gramíneas, essencial para o gado.
Novos métodos de criação e engorda de ovelhas permitiram aumentar o rebanho e a produção de lã, matérias-primas para os tecidos. Igualmente importante para a importação de algodão, que aos poucos substituiu a lã. O algodão era adquirido a preços baixos das 13 colônias e da Índia. Os mercadores britânicos participavam do comércio internacional de algodão e de outros artigos por meio das companhias de comércio, das quais a maior era a Companhia Britânica das Índias Orientais. A grande quantidade de reservas naturais de carvão mineral e de ferro foi também decisiva para o pioneirismo industrial inglês. O uso do carvão mineral como fonte de energia representou uma vantagem para a economia inglesa, pois os demais países europeus contavam principalmente com carvão vegetal. O carvão mineral apresentava alto poder calorífico e era utilizado na produção de ferro para mover pequenas indústrias e construir ferramentas, máquinas e estradas de ferro. Essa fonte de energia era particularmente farta na região de Manchester, Inglaterra, exatamente onde floresceu a indústria têxtil inglesa. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Primeiro nós temos que entrar nesse contexto, tá? A Revolução Inglesa acontece por causa de quê? Como ocorre a Revolução Inglesa? Ela ocorre principalmente por uma invenção muito simples, mas que move as indústrias. Que invenção é essa? A máquina a vapor, né? Você estabelece um processo motriz, ou seja, de movimentação. Você sai, né, da força motriz animal e entra no processo da força motriz da máquina a vapor. Como isso funciona? Você esquenta a água ao suficiente para ela poder liberar vapor. Esse vapor impulsiona um eixo principal. Esse eixo principal está articulado, né, a um braço, e esse braço está ligado numa roda. Quando esse braço articulado gira a roda, ela gira um eixo, esse eixo gira uma engrenagem, e essa engrenagem gira quantas engrenagens se tornarem necessárias nesse sistema mecânico. Okay? Fazendo isso, você tira a força motriz animal das máquinas, dos tiares, né, dos moedores, ou seja, de todos os tipos, né, de industrialização que existe naquele momento, ou seja, de processo artesanal, porque a energia, a força que vira essas máquinas rudimentares é força animal, ou é força animal o boi, né, o cavalo, né, o jegue, a mula, né, ou é o homem. Tá? Você tira esses canais, você tira essas fontes e você passa a colocar uma energia praticamente ilimitada enquanto houver água para ser aquecida, né, e material combustível para produzir calor. Tá? No caso da Europa como um todo, né, eles ainda nesse processo não tinham, né, conhecimento de jazidas de carvão mineral. Né? O que eles fizeram então? Destruíram as suas florestas. Por isso que na Europa, o volume de florestas que existe hoje em dia é muito pequeno em relação à quantidade que existia, né, na época antes das grandes devastações. Tá? Já a Inglaterra também devastou sua região. Tá? Não tenha dúvida a respeito disso. Mas em determinado momento ela descobre a jazida de carvão mineral, um carvão que vem da terra. Tá? E ele tem um poder, né, de manter esse consumo, né, de energia para produzir calor num tempo maior. Tá? Então, as fábricas inglesas elas têm mais condições, ela tem energia mais barata. Né? Ela não precisa devastar, transformar a madeira em carvão para depois jogar isso numa caldeira, né, e esquentar a água para poder gerar o vapor de água. Tá? Então esse é o grande diferencial que surge aí nas indústrias inglesas. Ok? Vamos dar continuidade aí à nossa apresentação. Do campo para a cidade.
A oferta de trabalho na cidade estava relacionada com o processo de modernização da agricultura inglesa e da formação de grandes propriedades agrícolas voltadas às demandas do mercado. Entre os séculos XVII e século XVIII, muitos camponeses foram expulsos de suas propriedades, outros foram obrigados a vendê-las por não suportarem a concorrência nem a oscilação dos preços dos gêneros agrícolas. Mas aí tinha outra situação também que provocava esse êxodo rural, tá? As leis de cercamento, que autorizavam os proprietários rurais a cercar as terras e a expulsar os camponeses, foram impulsionadas. O parlamento inglês, somente entre os séculos XVIII e século XIX, por meio de quase 4.000 atos legislativos, permitiu que cerca de 2,4 milhões de hectares fossem apropriados por proprietários politicamente influentes. Esse processo provocou o êxodo rural e a concentração de trabalhadores no meio urbano. As cidades ficaram inchadas, repletas de mão de obra disponível e barata para as nascentes fábricas. Voltando para o professor Vanderlei, então esse era um processo que as grandes elites, né, da Inglaterra provocaram justamente pensando em duas situações. Primeiro, os grandes proprietários de terra vão ter mais terras disponíveis para produzir de forma do segmento agrícola ou para disponibilizar para o crescimento das cidades e a ampliação das indústrias. Tá? Em contrapartida, eu vou jogar um monte de gente lá na cidade, vou ter mão de obra farta e barata, né? E não vou me preocupar, né, com essas pessoas. Aonde elas vão morar, qual vai ser o alimento que elas vão ter disponibilidade, o que elas vão ganhar vai dar mal para sobreviver, saneamento básico, então nem pensar, não tem, meu negócio é ganhar dinheiro. Tá? Então a Revolução Industrial Inglesa ela está muito proporcional ao processo de aumentar os ganhos financeiros, né, de quem já está engajado nesse segmento como proprietário, como elite, tá bom? Vamos voltar aí para a nossa apresentação. Antes do sistema de fábricas. Aqui é mais para a gente entender como as coisas viravam antes do sistema da manufatura industrial. Até o surgimento das fábricas, outras formas de organização da produção predominavam. No artesanato, em geral, uma só pessoa fazia todo o trabalho. O artesão conhecia o processo completo, dominava todas as fases da produção e organizava o seu tempo. Ele comprava as matérias-primas, manejava as ferramentas e vendia o produto do seu trabalho. Os artesãos costumavam trabalhar sozinhos, mas também podiam ter auxiliares ou aprendizes. Em razão do modo de trabalho, o artesão produzia em pequena escala, atendendo apenas os mercados locais. Além disso, o custo de produção era mais alto em comparação ao em comparação ao da produção industrial. Voltando aqui para mim, vamos lá. Então, antes desse processo da criação industrial, ou seja, da fabricação em linhas de produção, tudo era produzido por um artesão que conhecia o processo da fabricação de determinado segmento, determinado produto, ou de vários produtos, do início ao fim desse processo. Então ele começava a fazer um produto e até o fim. Acabava, está entregue. Começava a fazer outro produto, ou o mesmo produto, um produto similar, e até o fim. Pronto, terminei, está entregue. Ou seja, era um produto de cada vez. Tá? Existiam processos que ele fazia, tentava fazer a melhoria no seu processo artesanal, e assim conseguia até provocar melhorias, né, nessa construção de utensílios artesanais. Tá? Mas normalmente era assim, ele começava um produto e até o fim ia assim um de cada vez. Então era realmente uma produção limitada. Tá? Já na indústria você tem a linha de produção, e aí você não tem uma só pessoa produzindo, você tem várias pessoas produzindo várias partes do mesmo produto. Isso nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então, antes da indústria, essa era a forma de produção, né? Não só na Inglaterra, mas em todos os países da Europa, tá?
e isso vai mudar conforme ocorre a industrialização dos setores, ok? Vamos então aí para nossa próxima apresentação. O surgimento das manufaturas. A expansão significativa do comércio no final da Idade Média levou empresários a buscar meios de aumentar a produção e facilitar o seu acesso a mercados mais distantes. Por volta do século XV, os anos 1400, desenvolveu-se o sistema doméstico, uma nova forma de organização de trabalho e da produção, que permitiu dar um salto de produtividade. No sistema doméstico, o empresário ele comprava matéria-prima, levava até a casa do artesão e encomendava a ele a produção das peças. Ao receber a encomenda, o empresário pagava o preço previamente combinado e tinha liberdade para revender o produto pelo preço desejado. Desse modo, o empresário passou a controlar a relação do produtor com o mercado. Ao comprar a matéria-prima e vender o produto acabado, esses homens de negócio se beneficiavam dos resultados do trabalho sem participar da sua realização. As manufaturas apareceram no mesmo período e possibilitaram aumentar a produção e o controle sobre os trabalhadores. Elas reuniam os artesãos em grandes galpões, onde trabalhavam com matérias-primas e ferramentas que pertenciam aos patrões. Em troca de uma jornada diária de trabalho, os produtores recebiam um salário fixo. Então, voltando para o professor Vanderlei, a partir do século XV já existe aí o embrião do que chamamos de industrialização. Ele começou com o seguinte processo: eu compro a matéria-prima, levo até a sua casa, artesão. Aí você faz o produto que eu quero. Quando você terminar os 10 produtos que eu encomendei, você me avisa, né? Feito isso, eu vou até buscar o meu produto, pago o seu serviço e vou embora. E daí, coloco esses itens, tá, no meu ambiente comercial e vendo o produto no preço que eu quiser. Tá? Eu coloco lá a margem de lucro que eu desejo e vou vender. Isso deu tanto certo, né, que esses empresários falaram assim: eu preciso dar uma melhorada nesse negócio aí. Eu preciso fazer com que esses artesãos eles trabalhem dentro de uma rotina. Beleza. Comprei um terreno, montei um galpão, coloquei todas as máquinas, né, e as ferramentas necessárias para máquinas rudimentares, tá? Para os artesãos, né, poderem trabalhar, e vou colocar lá, eu vou falar que eles têm que entrar às 6 horas da manhã e sair 8 horas da noite, tá? Dou lá um tempinho para eles poderem se alimentar no meio do dia e eles vão trabalhar nessa rotina para mim melhorar a minha produção, né? E com isso melhorar o preço do produto final, onde eu posso obter uma margem de lucro maior. E assim ocorreu. Tá? É nesse processo que surge, então, o embrião, tá, da industrialização na Europa. Ok? Vamos aí voltar aí para nossa apresentação. Moderno sistema industrial. A indústria significa qualquer esforço humano para transformar matérias-primas em produtos. Mas a indústria que você está estudando nesse capítulo, ou seja, nessa apresentação, nessa videoaula, é a indústria moderna, que surgiu com as fábricas inglesas no século XVIII. A produção fabril caracterizou-se pelo uso de máquinas que permitiram aumentar de forma extraordinária a velocidade e o volume da produção. Esse sistema de trabalho é chamado de maquinofatura. Nas fábricas, o papel dos trabalhadores passou a ser a de operar as máquinas e garantir a sua manutenção. Eles perderam definitivamente a capacidade de controlar seu próprio tempo, pois deviam executar suas tarefas no ritmo imposto pelas máquinas. Dessa forma, as máquinas também facilitaram o controle e a vigilância sobre o trabalhador. Quanto mais rápido ele executasse suas tarefas, menor seria o custo de produção. Voltando para o professor Vanderlei, então essa era a grande inovação. Acabou, artesão. A máquina vai produzir o produto. Não preciso que você tenha conhecimento para desenvolver um produto. Não.
Eu preciso que você aqui, a partir de um pequeno treinamento, saiba como fazer a manutenção dessa máquina para que ela não pare. Ela vai fazer o produto, ok? Então aí se denominou, né, esse segmento, essa evolução de maquinofatura. A máquina, né, manufaturava o produto final, ok? Vamos então lá voltar para a nossa apresentação. Do artesão ao operário. Uma das características da produção industrial foi a diminuição da importância do conhecimento técnico do trabalhador, como acabei de falar para vocês. O trabalho do artesão dependia muito do saber adquirido sobre o processo produtivo em longos anos de trabalho. Com a manufatura, a divisão do trabalho tornava o artesão especialista em apenas uma das fases de produção. Na maquinofatura, o conhecimento que o artesão tinha de uma etapa ou de todas as fases de produção tornou-se dispensável, pois o trabalhador deveria apenas operar a máquina. Com a produção mecanizada, nascia a crença no poder transformador da tecnologia. Para os proprietários, as máquinas representavam uma conquista definitiva. O aumento da produção e dos lucros parecia não ter limites. Bastava que os novos inventos superassem as limitações dos já conhecidos. Pois bem, voltando aqui para o professor Vanderlei, essa é a ideia do que eu acabei de dizer para vocês. Então a máquina ela passou a produzir tecido. Não preciso de um tecelão, preciso de um cara que controle a máquina, que não deixa ela parar, que não deixa ela parar de funcionar. Essa que é a ideia. A evolução industrial leva a isso, ok? Nos tempos contemporâneos nós vamos ter diferenças, obviamente, né? Vamos evoluir nesse processo. Vamos na indústria primitiva, tá bom? Vamos aí voltar para a nossa apresentação. As primeiras máquinas. Ao longo da evolução industrial foram inventadas máquinas que não dependiam do esforço do trabalhador para funcionar. O que diferenciava essas novas máquinas de outras ferramentas era a presença do motor. Esse dispositivo aumentava a velocidade e a força aplicadas a determinada operação. Dessa forma, a produtividade e o lucro que o emprego das máquinas proporcionava aumentaram em uma proporção inédita. As primeiras máquinas desenvolvidas foram voltadas à produção têxtil, justamente o setor em que as manufaturas inglesas eram mais fortes e controlavam um vasto mercado. Em 1735, John Kay criou a lançadeira rolante. 3 décadas depois, em 1764, James Hargreaves inventou a simples spinning jenny, que possibilitava a um só artesão, deixa eu ver, perdi aqui, a um só artesão fiar 80 fios ao mesmo tempo. 5 anos depois, a water frame, invenção atribuída a Richard Arkwright, usava a força da água para movimentar as suas engrenagens. Entretanto, a water frame exigia um local próprio para sua instalação, ou seja, próximo ao rio. A máquina também era muito grande e cara para que um artesão a tivesse em casa. Por isso, ela só podia ser instalada em grandes espaços, ou seja, nas fábricas, e exigia a concentração dos trabalhadores no local. Andrew Ure, um dos principais defensores do sistema de fábrica, resumiu em um livro publicado em 1835 a modificação do ritmo e da forma de trabalho que o novo sistema exigia. Vamos ler abaixo aí um pequeno fragmento desse livro. A dificuldade principal encontrada por Arkwright estava, a meu ver, não tanto em inventar um mecanismo automático para torcer e esticar o algodão em fio contínuo, mas sim em ensinar os homens a deixarem de lado seus hábitos de trabalho desordenados e a adotarem a regularidade invariável de um autômato. Ditar e fazer vigorar um código eficaz de disciplina industrial adequado às necessidades da produção, tal foi a obra grandiosa de Arkwright. Então essa que era a ideia, né? Como vocês podem ver na imagem aí, essa gigantesca máquina aí, são os tiares, né, daquela época.
né? A gravura representando a fábrica têxtil na Inglaterra de 1834. Né? Como eu disse a vocês, a máquina a vapor girava uma engrenagem e essa engrenagem girava todas essas outras engrenagens aí que aparecem na imagem, ok? Voltando aqui para o professor Vanderlei, então essa que era a ideia, era tentar automatizar, tentar não. O objetivo era esse, automatizar, sem sombra de dúvida, né, as indústrias para que elas produzissem uma maior quantidade de produtos, diminuísse o valor, né, do custo de industrialização, de produção, e assim que as margens de lucro se tornavam, né, muito satisfatórias, tá bom? Vamos então aí para a nossa próxima apresentação, vamos dar continuidade à apresentação. A todo vapor. Os inventos de Kay, Hargreaves e Arkwright foram avanços importantes no processo da industrialização. O acontecimento decisivo, porém, ocorreu na segunda metade de 1760, quando James Watt conseguiu aperfeiçoar a máquina a vapor. Com seu invento, Watt conseguiu controlar a força expansiva do vapor liberado pela água e usá-la para girar rodas. O novo invento completou um longo período de esforço científico para aproveitar o aumento do volume da água em ebulição. A máquina a vapor passou a ser utilizada para movimentar as pesadas máquinas da indústria têxtil e para retirar a água que inundava as minas de carvão e de ferro. Ora, a máquina a vapor, então, de 1760, marca, tá, um grande evento global histórico, que é a primeira revolução industrial mundial, independente da revolução industrial inglesa, ok? Com esse desenvolvimento, a indústria nunca mais retrocedeu, ok? Vamos aí para a nossa próxima apresentação, vamos dar continuidade a ela, né? Olha lá. Revolução nos transportes. A invenção de Watt também foi aplicada aos transportes, com a criação, no princípio do século XIX, o barco a vapor e a locomotiva. Imagine que essas invenções significaram para os europeus do início do século XIX, que estavam acostumados a viajar a cavalo ou em veículos de tração animal ou em navios movidos pela força do vento. A locomotiva revolucionou o transporte de pessoas, de matérias-primas e de mercadorias, impulsionou a economia e permitiu a conquista de novos mercados. Inventada por George Stephenson, a primeira locomotiva a vapor começou a funcionar na Inglaterra em 1825. A primeira linha ferroviária regular, implantada em 1830, ligava Liverpool a Manchester, o eixo industrial da Inglaterra. Os primeiros trens atingiam, no máximo, entre 45 e 50 km por hora, velocidade surpreendente para a época. O encurtamento das viagens e a visão da paisagem em movimento modificaram a relação do ser humano com o tempo e com o espaço. Voltando aqui para o professor Vanderlei, ou seja, a invenção desse novo meio de transporte realmente modificou o conceito, né, do ser humano em termos de movimentação entre ambientes distantes. Até então você tinha um cavalo que te levava por trilhas, né, por estradas que eram extremamente ruins, mas o cavalo passava, ele passa em qualquer estrada, né? Já o sistema ferroviário implantado, obviamente ele tinha... Por que ele era lento, né? Obviamente, primeiro pelo modelo de energia que fazia com que ele se movimentasse. E segundo, pela bitola, né, dos trens, a distância de um trilho para o outro, né? Quando você vai fazer uma curva, se você tiver numa velocidade acima dessa constatada aí por vocês, o trem descarrilha, ele não consegue, por causa da extensão, por causa da aerodinâmica, por causa de uma série de fatores, né, de engenharia, tá? Por isso que é tão importante você estudar matemática, física, para você poder entender esses processos aí, tá? O que a velocidade contínua provoca num objeto em movimento. Então, mesmo que fosse possível andar mais que essa velocidade, a bitola, a distância entre os trilhos, né, onde você colocava as rodas do trem, não ia permitir que você ultrapassasse muito mais essa velocidade, tá bom?
mas 45, 50 quilômetros por hora continuamente era muito mais veloz que qualquer meio de transporte naquele momento, né? Por energia é, puxado por animais, ou então você montado no animal para você poder fazer a sua viagem. E tem mais, a única coisa que você precisava era alimentar a fornalha, que alimentava a água, que esquentava a água, que produzia vapor, que movimentava a roda locomotiva, que puxava 30, 40, 50 vagões, né, carregados de pessoas e matéria-prima, né? Pessoas, bagagem e matéria-prima. Tá? Então, realmente a Revolução Industrial teve um impulso, né? E a partir de 1830, aí 1870, a gente vai ter a segunda Revolução Industrial, isso mais adiante a gente conversa, então isso também serve já como preparação, como base estrutural para a nova Revolução Industrial que ocorre algumas décadas posteriores, tá bom? Vamos voltar aí então para a nossa apresentação. A sociedade industrial. No início da industrialização, ainda havia na Inglaterra a divisão tradicional da sociedade entre nobres e comuns. Porém, a diferença entre os patrões e empregados aos poucos tornou-se mais importante que a antiga divisão herdada da Idade Média. Duas classes sociais tiveram destaque com o desenvolvimento do sistema fabril, a burguesia e o proletariado. A burguesia era a classe dos capitalistas, ou seja, proprietários de fábricas, dos bancos, das máquinas, das terras e outros bens. Ela se apropria dos lucros gerados pelo aumento da produtividade proporcionado pelas novas máquinas. E o proletariado, por sua vez, a classe dos trabalhadores assalariados das fábricas, ou seja, a dos operários, que constitui no processo da Revolução Industrial. Esse grupo possui apenas a sua força de trabalho, a qual é vendida ao capitalista em troca de um salário. O salário do proletariado, porém, corresponde apenas a uma parte recebida pelo que se produz nas fábricas, pois o restante é apropriado pelo capitalista. Voltando aqui para mim, é o que nós entendemos hoje, né? Você que trabalha numa empresa, seja ela qual for, aí você já pode ser uma empresa industrial, uma empresa comercial, uma empresa financeira. Você vai lá, você faz o seu trabalho intelectual, o seu trabalho braçal, né? E no final do mês você recebe o seu salário. Tá? Então é o mesmo processo, só que naquela época o arroxo salarial, né, para o funcionário era muito maior. Tá? Não existia um parâmetro, né, que desse um norte, né, do que o proletariado, né, deveria receber para realmente ter melhores condições de vida. Aí nós vamos ver adiante aí como esse processo se desenrola, tá bom? Vamos aí voltar para a nossa apresentação. Regime de trabalho. Os operários eram submetidos a condições desumanas naquela época. As fábricas em geral eram quentes, úmidas, sujas e escuras. As jornadas de trabalho chegavam a 14 a 16 horas diárias e em breves pausas para refeições precárias. Muitos trabalhadores desenvolviam doenças respiratórias por causa do ar poluído proveniente das máquinas. Os movimentos repetitivos dos braços provocaram lesões irreversíveis. Alguns operários, tomados pelo cansaço, sofriam graves acidentes de trabalho. Muitos deles ficavam incapacitados para o resto da vida e você não tinha nenhum tipo de seguro de vida em relação a isso, tá? Nenhum proprietário de empresa tinha a obrigação de ajudar alguém que se acidentou. Ah, acidentou, você não pode trabalhar, está mandado embora, já era. Além disso, os trabalhadores se submetiam ao recebimento de salários muito baixos, ameaçados pela possibilidade de substituição em razão da grande oferta de mão de obra disponível. Mulheres e crianças recebiam uma remuneração ainda menor, por isso eram os mais empregados nas indústrias. Essa situação garantia uma ampla margem de lucro aos empresários. Voltando então aqui para o professor Vanderlei. Vamos lá, então. Então, naquela época, como eu disse para vocês, a situação do operário, do proletariado, primitivo, né, no início da industrialização europeia,
era terrível, era paupérrima, tá? Você tinha condições apenas para sobreviver, e mesmo assim, a possibilidade de nem isso ser possível era muito grande, tá? Para as elites, o que importava era a grande margem de lucro que eles conseguiam através da produção. E tem mais, né? A grande demanda de mão de obra existente era possível estabelecer um processo de substituição imediata, ok? Bom, esse é o fim da primeira parte da nossa aula Revolução Industrial Inglesa. Não percam a segunda parte, ela vai ser imprescindível para a conclusão das atividades posteriores. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!